Nosso estudo de hoje está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. E a ciência, a temperança. A temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. Emmanuel vem comentar na lição 112 do livro Vinho de Luz, Ciência e Temperança. Quem sabe precisa ser sóbrio, não vale saber para destruir. Muita gente, aos primeiros contatos com uma fonte de conhecimento, assume atitudes contraditórias, impondo ideias, golpeando aqui e acolá. Semelhantes expositores do saber nada mais realizam que a perturbação. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Não esqueçamos, toda a ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da Terra, exige ponderação. O homem do serviço, de higiene, precisa temperança, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. E não olvidemos que a temperança, para surtir o efeito desejado, não pode eximir-se a paciência, como a paciência, para demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraterno. Se algo sabes da vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações, características de cada um e procura primeiramente entender o irmão de luta. Saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Emmanuel hoje vai pegar aqui um texto da segunda epístola de Pedro, que, olha só, a ciência, temperança, a temperança, a paciência, a piedade. E ele começa com uma frase aqui, quem sabe precisa ser sóbrio. A gente, estudando a doutrina espírita, vendo o espírito imortal que nós somos, que um dia fomos criados simples e ignorantes, a gente sabe que para o caminho evolutivo existem duas asas, a asa da inteligência e a asa da moralidade. E que normalmente a asa da inteligência, ela vem primeiro para daqui a pouco buscar o lado moral. A gente sabe que é normalmente, né? Mas em alguns momentos a gente vai encontrar pessoas sem muita inteligência, mas com uma moralidade bem desenvolvida. Então os espíritos já chamam a nossa atenção de que a inteligência é uma prova. Conforme ela vem chegando aos poucos, conforme a vida vai dando oportunidade da gente, né, de instrução, a gente vai percebendo no primeiro contato com a fonte de conhecimento, a gente pode assumir atitudes contraditórias, ou então querer impor ideias, tudo que o Emmanuel vem dizendo aqui que é verdade mesmo, né? Aí, golpeando aqui e ali, achando que só você está certo e que todo mundo está errado. E ele vem dizer para a gente, olha, na verdade, em um serviço mesmo voltado para o Cristo, o que o Cristo fazia e faz? Respeita profundamente a etapa evolutiva em que nós nos encontramos, em que você se encontra. Então, olha como é que o desafio é maior, não só por parte do educador, do pedagogo, mas principalmente por todo aquele que se propõe a fazer qualquer trabalho de estudo do Evangelho e até de poder estar interpretando o Evangelho. Uma coisa é a maneira da gente interpretar, outra coisa é a maneira da gente fazer essa interpretação, esse ensino ir para frente. Então, eu posso fazer a interpretação de um texto como esse e ter 5 pessoas diferentes, eu só vou conseguir obter êxito em passar, né, a didática de estar ensinando a interpretação que eu quero ensinar, se eu antes estudar um pouquinho característica de cada um dos 5. Quem são os 5? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando uma mesma pessoa vai falar sobre o mesmo assunto, com uma criança e com um adulto, ele vai falar de maneiras diferentes. Com a criança ele vai adaptar a linguagem, ele vai poupar algumas informações. Com os adultos, de repente, ele vai ter informações mais diretas.
E a gente vai ver isso também como ser humano, para a gente poder estar falando sobre determinado assunto, a gente tem que começar a pensar, né, quem são as pessoas que estão ouvindo, como é que é a história delas, como é que a forma delas estarem recebendo essa informação. Esse é um trabalho desafiador. O trabalho vai ser simplesmente pegar um texto como esse que a gente leu hoje, submeter a sua razão e fazer a sua interpretação. Esse é mais fácil porque quem está fazendo a interpretação é o meu ego. E a partir do ego, nós somos aqui na Terra ainda muito egoístas, muito vaidosos, muito orgulhosos mesmo. Isso aí não tem jeito. Agora, quando você começa a olhar para a pessoa, ouvir a pessoa, procurar abstrair o máximo ali do que seja aquela pessoa, pedir inspiração também, fala, meu Deus, por favor, me ajude, não para que eu fale aquilo que eu quero falar, mas para que eu fale aquilo que precisa ser dito. Porque a minha necessidade não significa necessariamente que é a necessidade do outro. Às vezes eu vou estar falando da minha necessidade, quando aquilo para o outro já foi uma conquista há muito tempo, ele já sabe fazer aquilo há muito tempo e eu não sei, por isso é o centro de atenção para mim hoje. Não, mas na verdade eu estou querendo falar da outra pessoa. Então ali eu tenho que pedir uma inspiração e falar assim, por favor, me anula, deixa que eu seja apenas um instrumento na mão desses espíritos que querem ajudar de verdade. Né? Jesus, se puder me usar aqui, me use, não deixando que eu atrapalhe o trabalho de vocês. Aí sim, aí a coisa começa a tomar um outro rumo. E aí a gente vai entender, né, que tem a ciência, né, ciência a gente vai dizer assim, ciência é estar ciente também, ciência de sabedoria. Vem a temperança, eu tenho que temperar aquilo, saber, tá? Como é que eu vou usar essa informação? Junto com a temperança tem que ter paciência, paciência. E ele completa, junto com a paciência, piedade também, a compreensão de cada um. Então eu me lembro na doutrina espírita de um capítulo muito legal no Livro dos Médiuns, eu não vou lembrar agora, está lá no final do Livro dos Médiuns, um dos últimos capítulos, que vem misticismo e charlatanismo. Né? E aí foi feita uma pergunta para os espíritos, vem cá, por que às vezes o mesmo espírito ele vai falar sobre um determinado assunto, ele fala em vários lugares de maneira diferente? Aí fala, porque ele tem o cuidado de analisar cada pessoa e saber como ele vai passar aquele ensino para cada pessoa. Então ele fala assim, pô, você vai ter uma maneira de falar com o islâmico diferente da maneira que vai falar com o evangélico, da maneira diferente que você vai falar com o católico. E às vezes a pessoa está muito fechada ali, muito, vamos botar assim, segregada ainda na sua visão religiosa e não consegue, em primeiro lugar, respeitar a religião das pessoas, para daqui a pouco você começar a amar também as religiões, quando você para pensar que elas fazem muita diferença na vida de algumas pessoas, elas são a base de algumas pessoas. Então olha bem como é que é interessante, né? Eu quero levar a interpretação desse texto para uma pessoa que seja evangélica. Bom, em primeiro lugar, você consegue assistir um culto evangélico e ter respeito? Ah, mas a gente vai para a igreja, tem que ficar de joelho, tem que ficar em pé. Vou ser sincero aqui, quando eu vou, eu danço conforme a dança. Sou eu que estou sendo o visitante e eu devo todo o respeito. Se eu estou ali, eu fico em pé, de joelho, faço aquilo tudo, oro junto com eles, faço aquilo tudo, tento acompanhar a letra das músicas que eles cantam, tudo bem. Se você assumir uma postura logo, né, depois da ciência, não teve temperança, você vai falar de uma maneira radical, você vai virar para ele e falar assim, por exemplo, a reencarnação, ele não é reencarnacionista, que se afastou, se acabou com qualquer conversa. Agora você quer virar para ele, vamos conversar sobre o Cristo? Vamos embora. Evita falar sobre reencarnação, sobre pontos que são conflitantes, você pega, em primeiro lugar, os pontos em comuns. Aí você começa a conquistar aquela pessoa, respeita aquela pessoa, e daqui a pouco você vai até colocar na cabeça, eu não tenho a menor intenção em querer converter ninguém. A minha intenção é só de estar estudando, de estar procurando ajudar da melhor maneira. E aí a coisa vai tomando o caminho da piedade também. Então, primeiro ciência, para depois buscando temperança, você saber como utilizar, paciência, que a gente tem também que ter paciência, para depois vir a piedade. A paciência e a piedade estão ligadas à maneira como uma pessoa enxerga e como a gente vai se portar. Texto maravilhoso
do Emmanuel para a nossa reflexão de hoje. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.